Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e tenha em mim tamanha fé que consiga transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, nada serei. Eu amo você, 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 eu amo você. Boa noite, queridos irmãos, amigos. A todos desejo alegria, felicidade, esperança e fé nesta época em que nos lembramos do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. As narrativas sobre o Natal nos permitem refletir sobre a solidariedade humana. Solidariedade é um sentimento que uma pessoa tem e que a impulsiona a estar do lado de alguém que esteja em dificuldade com algum tipo de sofrimento. As narrativas sobre o Natal trazem esse estímulo para a solidariedade. A solidariedade é uma virtude, é uma qualidade, é um sentimento altamente valorizado na Bíblia. É bem verdade que a palavra solidariedade não encontramos nas versões bíblicas costumeiramente usadas. Mas a ideia de solidariedade está amplamente disseminada na Bíblia. O apóstolo Paulo diz: levai as cargas uns dos outros. Isso é solidariedade. E ele diz também: chorai com os que choram, riem com os que riam. É o estímulo para a solidariedade. A solidariedade deve ser recomendada para todas as pessoas, para todos nós. E ela deve ser praticada principalmente na família, na igreja, na vizinhança, em todo lugar onde houver alguém sofrendo ou alguém com dificuldade. Nós vamos considerar as três principais narrativas sobre o nascimento de Jesus e vamos verificar como é que a solidariedade é praticada nos relatos ou nesses relatos sobre o nascimento. Primeiramente, vamos analisar a solidariedade na narrativa do tempo, do momento em que José aceita continuar com Maria, estando ela grávida de forma não normal. A gravidez de Maria ocorrera de forma irregular durante o noivado. José poderia acusá-la diante da família dela e devolvê-la aos pais. Mas como não queria difamá-la, já que a sua gravidez ocorreu sem a participação dele, sendo ela noiva dele, resolveu fugir. Não queria acusá-la, resolveu fugir. Felizmente, José teve um sonho. Nesse sonho, um anjo falava com ele e explicava para ele o que estava acontecendo, que a gravidez de Maria era uma gravidez
fora do natural, fora do esperado. Era uma gravidez operada por Deus, sem a participação de um homem, de um pai humano. Diante dessa certeza de que Maria não havia cometido nada errado, ele entendeu que, em vez de difamá-la, em vez de desprezá-la, ele resolveu ficar com ela e cuidar dela, usando a solidariedade, porque seria muito doloroso para Maria se José a acusasse ou se ele fugisse e a abandonasse. José foi esclarecido de que aquela gravidez de Maria era para trazer ao mundo o Cristo Salvador, o Messias. Dessa forma, ele passou a ser solidário com Maria. Em vez de ficar contra ela, ele estava a favor dela e compartilhou tudo de que era preciso para confortá-la, para encorajá-la numa situação de angústia e perplexidade. Maria precisava da solidariedade do seu noivo, acolhendo-a como esposa. Certa vez ouvi um pregador dizendo que Maria foi mãe solteira, porque ela engravidou ainda noiva. Mas acontece que Maria não foi mãe solteira porque José assumiu. A mãe solteira é aquela cujo pai desaparece, cujo pai não assume, mas José assumiu. Então Maria não foi mãe solteira, porque José não a abandonou. José foi solidário. Isso mostra para nós que nas situações mais difíceis e desconfortáveis, ainda assim nós podemos praticar e exercer a solidariedade. A função da solidariedade é proteger a pessoa. Se alguém está doente, a nossa solidariedade é para ajudá-lo a ficar curado. Se ele não tem alimento, a nossa solidariedade é para que ele venha a ter alimento. Se ele é abandonado, a nossa solidariedade é protegê-lo. José, por sua solidariedade, protegeu Maria. Livrou Maria de difamação, livrou Maria de constrangimento e de, talvez, até castigo, porque a lei era severa com relação a essas falhas. A solidariedade protege. José protegeu Maria. E isso foi o que Deus queria que ele fizesse. Deus quer que sejamos solidários com os que sofrem. Ele quer que sejamos solidários com os que estão tristes, desamparados, desanimados, sofredores. Esta é a lição que José nos traz. Tinha motivo para abandonar Maria, mas ele não fez isso. Seguiu a orientação do anjo, acolheu Maria, cuidou dela com amor e com carinho. A outra narrativa a respeito do Natal, que nos traz o estímulo para a solidariedade, está no relato no qual Maria, grávida, vai visitar a sua prima, também grávida. O texto diz que logo em seguida, depois que o conflito da gravidez de Maria, depois que ela aceitou, se humilhou, ela já tinha tomado conhecimento de que Isabel, sua prima, também estava grávida. Maria tomou conhecimento da gravidez da sua prima, que já era idosa, e mesmo assim
estava grávida. Após ter aceitado a sua própria gravidez, conflituosa, Maria foi visitar Isabel. Ambas estavam em situação constrangedora. Maria tinha engravidado durante o noivado. E sua prima, Isabel, engravidou fora do período fértil. Era um muito grande constrangimento. Imagino que Isabel, uma senhora idosa, grávida, nem saía de casa. Quantos comentários, quantas piadinhas ela poderia ouvir. Então ela ficou no isolamento, praticamente, eu suponho, que ela ficou em casa fechada. Mas Maria, solidária, subiu a montanha, porque Isabel morava lá em cima no alto, e Maria subiu lá para se solidarizar. Duas mulheres, uma bem jovenzinha, Maria, com uma gravidez incompreensível. E Isabel, bem idosa, também com uma gravidez incompreensível. Mas elas exerceram solidariedade mútua. Maria foi solidária com Isabel. Isabel foi solidária com Maria. Uma ajudou a outra a enfrentar o constrangimento e a vergonha. Elas foram solidárias. Quais foram os atos de solidariedade que nós encontramos na vida ou no contato de Maria com Isabel? 4 atos que eu quero mencionar. Primeiro, o ato de Maria foi uma ação voluntária. O texto diz que ela se dispôs. Quer dizer, ela foi visitar a prima lá nas montanhas de Belém, não porque fosse estimulada ou encorajada ou por uma cobrança de alguém. Ela voluntariamente se decidiu a ir. Solidariedade não pode ser obrigatória. A solidariedade é um sentimento que surge dentro do nosso coração. E nós praticamos a solidariedade de forma voluntária, por disposição interior. Se eu vou visitar um doente para praticar a solidariedade, isso é uma coisa que surge de mim. Existe muito pouca solidariedade exatamente por isso, porque ela não pode ser imposta. Eu não posso impor a solidariedade. É preciso que dentro do nosso coração surja esse desejo de estar ao lado do outro numa situação difícil. Isso é a solidariedade. E no caso, Maria teve uma ação totalmente voluntária. Ela se dispôs, quer dizer, a ação de visitar Isabel surgiu dentro do coração dela. Não foi ninguém que recomendou. A segunda lição é de que Maria visitou Isabel em tempo oportuno. Olha, Isabel já estava no 6º mês de gravidez. Uma gravidez constrangedora. E Maria não queria que chegasse o final da gravidez de Isabel sem que ela pudesse lá dar o seu apoio. E ela então, por essa razão, ela foi apoiar o tempo oportuno. Às vezes, nós sabemos que precisamos ser solidários com uma pessoa que sofre. Acontece que, às vezes, nós não arranjamos tempo para fazer isso. Não arranjamos tempo e aquela pessoa doente que a gente queria, com quem a gente queria compartilhar o amor, ela pode morrer. A poesia de Mício Matias diz: se você quer me dar uma rosa, faça isso antes que eu morra. E a solidariedade tem que ser expressa com a pessoa em condições de receber. Depois do parto, não ia ter muito significado que Maria fosse lá
visitar Isabel. Mas ela está no 6º mês, ainda dá tempo. E assim, a Maria foi lá. Um professor que eu tinha no seminário, quando a gente entregava um trabalho, depois da data, ele diria, vou descontar ponto, porque sua entrega está intempestiva. Quer dizer, fora de tempo. A solidariedade não pode ser intempestiva, fora do tempo. Às vezes a gente tem uma pessoa querida e a gente não usa o tempo oportuno para expressar a solidariedade. O terceiro arrazoado fala que naquela visita elas se comunicaram de uma forma que eu digo abençoadora. Por quê? Quando Maria se comunicou com Isabel pela saudação, Maria chegando saudou. A saudação lá, que aquelas pessoas praticavam, era um ato de carinho, de abraço, palavras amorosas. Era até uma coisa demorada. Até Jesus vai dizer mais tarde que os judeus, que os discípulos, quando fossem fazer a evangelização, não parassem para a saudação, porque a saudação gastava tempo. Então, Maria saudou Isabel, e o que aconteceu? O menino que estava na barriga de Isabel se moveu, se mexeu. E Isabel entendeu que aquele movimento era que aquela criança estava se enchendo do Espírito Santo. Então, a saudação de Maria foi uma saudação abençoadora. A nossa palavra pode ajudar ou pode atrapalhar. Na solidariedade, a palavra tem que ser abençoadora. Eu posso querer ser solidário com um irmão que perdeu a fé. E eu quero praticar solidariedade com ele. Eu vou buscá-lo. Só que chegando lá, eu digo coisas ruins. A minha palavra não é uma palavra abençoadora. E aí não vai produzir um bom resultado. Isabel, o que Isabel respondeu? Isabel diz assim, bendita és tu entre as mulheres. Essa saudação. Maria saudou Isabel e o bebê saltou no seu ventre. No ventre de Isabel. Isabel saúda Maria dizendo, bendita és tu entre as mulheres. Palavra de abençoadora. Hoje em dia, existe muita palavra grosseira, né? Xingamentos, brigas, palavras destrutivas, palavras que amaldiçoam. Na solidariedade, a palavra é abençoadora, ela é uma palavra bondosa. O apóstolo Paulo falou que nós podemos abençoar ou amaldiçoar. E ele diz assim, abençoai e não amaldiçoeis. Que a palavra seja sempre abençoadora e nunca uma palavra amaldiçoadora. O elogio e não a condenação. E nesta visita de Maria, encontramos ainda que Maria foi visitar Isabel no tempo oportuno, porque Isabel já estava no 6º mês. Se, como falei ainda há pouco, ela deixasse para ir mais tarde, ela não ia ter condição de ajudar Isabel naquela situação. E o texto diz que Maria ficou 3 meses lá. Um dos problemas para nós praticarmos a solidariedade é não separarmos tempo. Solidariedade exige tempo. Se Maria queria ser solidária com Isabel, ela reservou 3 meses para ficar lá. Às vezes nós não nos comunicamos, não gastamos tempo, as visitas que fazemos são super rápidas, não temos tempo para ouvir as pessoas, mas aqui não. Maria falou, vou ficar 3 meses lá com ela, até o fim da gravidez. Eu vou ser amiga, companheira, eu vou ser encorajadora, eu vou ser abençoadora. O Natal é época para abençoar.
E a lição do Natal é época para abençoar sempre. Vamos ver então a terceira narrativa sobre o nascimento de Jesus e o estímulo para a solidariedade que essa narrativa traz. Nós achamos solidariedade na disponibilização da estrebaria, que funcionava em uma gruta. A maneira pela qual os profetas narraram a revelação divina contou com a imaginação deles. Deus revelava ao profeta a verdade. A maneira de comunicar exigia imaginação. Então, os professores, os mestres, os profetas usavam recursos, por exemplo, a parábola, a metáfora, o poema. Por exemplo, Isaías ouvia a revelação divina e colocava tudo em poesia. O livro de Isaías é um poema só. Então, colocar em poema era tarefa do profeta. Então, eles recebiam a verdade e davam um jeito de comunicar. E quando lemos a Bíblia, muitas vezes nós precisamos de ter um pouco de imaginação. O relato sobre a estada de José e Maria e o nascimento na estrebaria, ela é muito resumida. Então, a gente pode imaginar um pouco, sem tentar criar uma lenda ou uma fantasia. Isso nós precisamos fazer, e vou fazer um pouco disso. Vamos ver. Nós achamos solidariedade na disponibilização da estrebaria, que funcionava em uma gruta. Então, Jesus nasceu numa estrebaria. Essa estrebaria era uma gruta, uma caverna, uma lapa. Lapa é isso, é uma caverna cavada na rocha. Naquela região, nos tempos de guerra, os judeus se escondiam nas montanhas. E lá eles cavavam grutas, cavavam cavernas, e ali ficavam escondidos. E havia muitas dessas grutas na região de Belém. A situação da família de José era dolorosa. Tinham chegado a Belém, cansados, após 3 dias de viagem, mais ou menos. A tradição diz que eles viajaram utilizando um jumento, mas disso não se tem certeza. Nem todo mundo tinha um jumento para ajudar na viagem. Então, muitos realmente viajavam sozinhos, sem um animal para ajudar. Eles chegaram a Belém. Foram procurar lugar na hospedaria. Aí eu imagino que o recepcionista da estrebaria, da hospedaria, disse a eles que não havia lugar. Eles chegaram para pedir um quarto na hospedaria, o lugar de hospedagem. E foram informados de que não havia vaga. Eu imagino que o administrador da hospedaria viu uma família ao relento e foi solidário. Então você vê uma mulher bem jovem, fisicamente com sinais de gravidez, talvez já até com dores de parto, porque era a primeira gravidez. Às vezes o parto pode durar 2 horas, 4 horas, às vezes 6 horas, a dor de parto vai evoluindo. Então é possível, suponho, que quando chegaram para procurar
hospedagem, Maria já poderia estar com as primeiras dores do parto. Eu imagino, então, que chegou o administrador. E o administrador falou: o que foi com vocês? Vocês estão aí fora, estão aí no relento. E José falou: olha, não tem vaga. A moça lá, o recepcionista falou que não tem vaga. Mas eu suponho, que o administrador da hospedaria ficou comovido e passou a exercer a solidariedade e ofereceu a eles a estrebaria que estava vazia. Os presépios de Natal, que são feitos, aquelas figuras desde a Idade Média, mostram um espaço em que Maria está perto da manjedoura. A manjedoura era o coxo de comer. Então Maria o bebê está na manjedoura, Maria e José estão perto, e ali tem jumento, tem cavalo, tem camelo, tem um monte de animais ao lado do menino. Isso não é verdadeiro, porque aquelas grutas eram pequenas. O jumento era como um fusquinha daquela época, era pequenininho. Era para quem tinha garagem pequenininha. Quem tinha jumento é porque tinha um espaço pequeno. Senão, se tivesse um espaço muito grande, teria ele um cavalo, ou talvez até um camelo. Mas aquele era o espaço de um jumentinho. Continuando aqui então. Ele ofereceu a estrebaria que estava vazia, já que o dono tinha saído em viagem e levara o jumento. Quando o dono da casa viajava, ele levava o jumento, porque ele ia buscar mercadoria para fazer comida na hospedaria. Então, quando ele descia da montanha de Belém para buscar alguma coisa no mercado, que poder demorar vários dias para voltar, a hospedaria ficava vazia. Então eu estou imaginando que o administrador disse assim: olha, não temos lugar na hospedaria, mas a gente tem um lugar ali na estrebaria. Para vocês não ficarem aí no sereno, não ficarem aí fora, vocês podem ficar lá. Quando quando o proprietário viajava, a estrebaria era limpa. O jumento era o senhor levava o jumento, a estrebaria ficava vazia e o empregado ia lá e limpava a estrebaria. Quer dizer, Maria, eu estou imaginando que o dono da estrebaria, o tomador de conta da estrebaria, ele não ia colocar Maria e José, Maria para ganhar bebê, junto com animais. Eu suponho, imagino, que, de acordo com o que a gente pode prever, essa estrebaria estava sem animal. Não fazia sentido, porque era assim que acontecia. Quando o dono viajava, levava o animal e a estrebaria, aquela gruta, que era pequena, talvez do tamanho de uma sala pequena, aquela entrada, estava lá. E o administrador disse: vocês podem ficar ali. Tinha saído o senhor, o dono, a gruta estava vazia e o costumeiro ocupante daquele espaço não estava lá. Dessa forma, a gruta e a manjedoura, após limpas, poderiam abrigar modestamente uma família. Podemos praticar solidariedade, mesmo com recursos de pouco significado. Então, não se tinha um quarto bonito, uma suíte. Não tinha. E não vão ficar fora. Há um jeito de se esconder, porque aquilo ali, aquela
a experiência de Maria e José e Jesus não era única. Aquilo acontecia quando viajantes não tinham lugar e havia uma estrebaria limpinha, ficavam ali. Pois bem, isso foi o ato de solidariedade daquele homem, porque eles não poderiam ocupar a estrebaria sem autorização. Eles foram autorizados a ficar ali. E foi ali que nasceu o bebê. Nesse caso, então, nós verificamos solidariedade. Aquele homem que administrava a hospedaria não tinha vaga para José, Maria e o menino que estava para nascer, mas tinha um cantinho lá onde eles poderiam ficar. Aprendemos que é possível sermos solidários, mesmo que não tenhamos recursos grandiosos. Não havia lugar na estalagem, não havia lugar na hospedaria, mas poderia ser solidário, oferecendo a estrebaria. Então não precisamos ter muita riqueza, muitas coisas. Com pouquinha coisa nós podemos ser solidários. Um pastor do leste europeu, chamado Richard Wurmbrand, ele foi preso na época que os comunistas tomaram o poder. Ele escreveu um livro chamado Cristo em Cadeias Comunistas, porque prenderam aqueles que criam em Cristo. Então, o livro dele é sobre isso. Ele estava preso com muitas outras pessoas. E havia uma epidemia de tuberculose. E eles ficavam naquela prisão doentes. Um dia, alguém ganhou um torrão de açúcar. E aquela pessoa que ganhou o torrão de açúcar não comeu. Estava bastante fraquinho, tuberculose avançada, a comida era ruim, e ele ganhou esse torrão de açúcar e não comeu. E falou que ele ia deixar aquele torrão de açúcar para um outro mais fraco do que ele. E assim ele não comeu o torrão de açúcar e ele morreu. O torrão de açúcar passou para outro, que também não comeu porque dizia, pode ser que alguém mais fraco do que eu precise. E assim foi passando, e o tempo passou e aquela prisão foi fechada e o torrão de açúcar ninguém comeu. Por quê? Cada um era solidário com um torrão de açúcar. Então podemos ser solidários, mesmo sem grandes coisas. O administrador não tinha vaga no quarto, não tinha vaga na hospedaria, mas ele arranjou um jeitinho de colocar na estrebaria. Quando Maria colocou o bebê na manjedoura, porque manjedoura é comedouro, é aquele coxo onde o animal, coloca-se a comida do animal, o feno. Quando Maria colocou o bebê ali, que nasceu, e ela colocou na manjedoura, ela estava colocando num lugar que poderia ser usado. Ela enrolou o menino em panos, como toda mãe fazia, aquilo era normal, e deitou na manjedoura. Era manjedoura, mas era um sinal de solidariedade. O homem solidário permitiu o uso da manjedoura. Como disse, isso é um pouco de imaginação, mas acho que para mim faz sentido. E Jesus ficou lá. Mais tarde, mais adiante, dias depois, quando os magos, os viajantes do Oriente, os sábios do Oriente, eles vieram à procura do menino porque eles sabiam calcular quando seria o nascimento do Messias judeu. E eles seguindo os cálculos, porque eles eram matemáticos, eles eram astrônomos, eles eram religiosos, e eles calcularam a chegada do Messias e vieram para fazer uma visita. E quando eles chegaram, eles não foram para a estrebaria. Quando se fala
quando se mostra o desenho, a figura da estrebaria, mostra-se os magos visitando o menino na estrebaria. Mas não. Mateus disse que os magos chegaram numa casa. Alguém, alguma família, pobre possivelmente, daquela região, soube que havia um casal com um bebê numa estrebaria. E eles disseram, vamos, mulher, marido, tal, combinaram, vamos lá buscar essa família. Maria, José e o menino não ficaram morando na estrebaria. Logo alguém deu lugar para eles em sua residência. Quando os magos vieram do Oriente, eles chegaram numa casa. Maria, José e o menino estavam lá, por causa de solidariedade. Uma família sabe que um casal que veio de longe, acabaram de ter um bebê, estão numa estrebaria. Não é o ideal. Dá para ficar, mas não é o ideal. Então alguém trouxe, porque os pastores, depois que viram, os pastores foram na estrebaria, e lá eles viram o menino e saíram falando. O menino, o Cristo, o Salvador, deitado numa manjedoura. Eles saíram contando. E muitas pessoas souberam. E disseram, não, vamos lá buscar, tirar essa família de lá, eles precisam de hospedaria. E quando chegaram os magos do Oriente, eles chegaram numa casa. É Mateus 2,11, se você quer encontrar. Pois bem, estamos chegando ao final, e a minha intenção era, a partir das narrativas do Natal, buscar estímulo para a solidariedade. Natal tem que ser solidariedade. Maria foi solidária com Isabel. Isabel não vai ficar sozinha, sofrendo sozinha o seu complexo. Maria não vai ficar sozinha, abandonada. José é solidário. Eu fico com você. Está muito confusa essa sua gravidez. O anjo falou, mas eu não entendo muito conversa de anjo. Mas você, eu assumo. A solidariedade. E lá em Belém, alguém assumiu a solidariedade. E José e Maria e o menino tiveram um lugar para ficar. Depois foram tirados dali, ficaram numa casa. Futuramente eles voltaram para a sua terra em Nazaré. Mas houve solidariedade. Vamos ser solidários na nossa família. Mais solidários, estar mais juntos. Às vezes na família tem um sofrendo, ele sofre sozinho. Ele não quer sair, ele não quer ir para uma festa, todo mundo vai e ele fica lá sozinho. Isso é a falta de solidariedade. No trabalho, às vezes uma pessoa está com problema no emprego. Né? Eu me lembro que trabalhei num local e eu verifiquei que alguns funcionários que moravam numa favela, que trabalhavam lá, eles iam trabalhar sem tomar café, sem comer nada. No almoço, eles davam o posto lá de saúde, tinha uma cozinha, preparava uma comidinha lá para o pessoal. Mas até meio-dia eles não comiam nada. Então, alguém tem que fazer alguma coisa. A pessoa vem de casa, não tinha o que comer em casa, aqui nós temos que ter alguma coisa para eles comerem antes de começar a trabalhar, para aguentar até a hora do almoço. E assim eles passaram a ter um lanche. Solidariedade. Um pãozinho, uma margarinazinha, um pouquinho de leite, às vezes um suco. É a solidariedade no ambiente de trabalho. Solidariedade em casa. Solidariedade na igreja. A igreja é movida por um grupo pequeno. A grande maioria das igrejas, as pessoas não contribuem. Elas não têm solidariedade. A igreja tem que pagar suas dívidas. Alguns estão lá se esforçando, mas muitos não são solidários. Dr. Adams era um pregador norueguês e ele foi pregar lá no Rio, no seminário, e ele falou que quando ele era menino,
ele tinha perto de 12 anos e tinha um irmão menor. E o pai dele um dia falou para os dois, vocês vão buscar lenha. Eles pegaram o trenó e foram puxando pela neve até achar a lenha. Lá os dois pegaram a lenha, colocaram em cima do trenó, e ele veio na frente puxando o trenó, e o irmão devia ir atrás empurrando o trenó. E puxando pela neve, o trenó cheio de lenha. E ele disse que percebeu que a certa altura o trenó começou a ficar pesado e ele quase não estava aguentando. Aí ele parou e olhou para trás. O irmão tinha subido no trenó, ao invés de estar empurrando o trenó. Então tem muita gente que não empurra o trenó, sobe e fica lá. Alguém está sofrendo, faz sofrer mais. Alguém está triste, faz ficar mais triste. Alguém está sozinho, faz ficar mais sozinho. E a pessoa morre de solidão. Então aqui estamos nós. É Natal, graças a Deus, Jesus veio ao mundo. E graças a Deus que a narrativa é maravilhosa. E essa narrativa mostra a qualidade do menino que nasceu. Ele veio por causa dos outros. Sejamos assim. Sejamos um pouquinho. Vivamos um pouquinho pelo outro, com solidariedade, com amor. E que Deus nos ajude a sermos solidários, porque Deus ama aquele que é solidário. Deus abençoe. Bom Natal. Noite de paz, noite de amor, dorme todos sem redor. Em Belém, Jesus nasceu. Reina paz na terra e céu. Nosso Salvador é Jesus Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, cantam anjos lá nos céus, trazem novas de perdão, graça eterna, salvação. Este amor, o Redentor. Reina paz, reina amor, é Jesus o Salvador.